microestresse. Pequenos estresses. São momentos de tensão que vivenciamos no decorrer do dia, que aos poucos esgotam a saúde mental, sem que a gente perceba. Aquelas pequenas raivas que a gente vai passando, aquelas pequenas vontades de bater e matar o próximo, não pode, tá, minha gente? Vamos chamar a Juliana Santos ao vivo. Bom dia, Juliana. Juliana é uma pessoa que não tem microestresse, né? Tá na pele de Juliana, uma pele boa, saudável, né? Corada, né? Tá sempre sorrindo, de bem com a vida, né? Só que não, né, Juliana? Bom dia para você. Então, como evitar esse microestresse? Quais são as consequências para o corpo? É quase impossível, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, Renata. É impossível sim, viu? Porque os microestresses estão intrínsecos aí na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Desde as notificações dos celulares, até mudanças repentinas no trabalho, até um trânsito caótico que a gente pega quando está precisando ir para um determinado lugar. Todos esses pequenos estresses do dia a dia vão gerando questões muito maiores na nossa vida e, inclusive, podem prejudicar não só a mente, como também o nosso corpo, né? Esses microestresses podem provocar também danos físicos. É por isso que a gente precisa ficar atento também a esse assunto. Pode parecer pequenininho, né? Um estresse ali rotineiro pequenininho, mas é preciso ter cuidado, sim. Eu conversei com o Dr. Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião, ele falou um pouquinho para a gente sobre esse assunto, a gente vai acompanhar a entrevista com ele agora. Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que seriam os microestresses? Bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes. Veja, entenda o microestresse como aqueles pequenos momentos de tensão do nosso dia a dia. Esses momentos de tensão, eles vão se infiltrando, eles vão adentrando nas nossas vidas aos poucos e eles vão acabando que a sua soma, né, a sua quantidade em excesso, acaba esgotando a nossa saúde mental, sem que a gente acabe percebendo. E o que seria esse microestresse? Esse microestresse seria várias notificações no WhatsApp durante o dia todo, uma mudança repentina no trabalho, né? Uma alteração de um motivo de uma doença simples, de uma ausência de um familiar. Então, são pequenas coisas no nosso dia a dia que se acumulam e acabam gerando pequenos estresses. Esses microestresses, eles podem gerar problemas físicos também? Todo tipo de estresse, né? Seja o microestresse, seja o estresse clássico, né? Eles podem sim gerar problemas, repercutir no nosso corpo. O que a gente chama de problema transtorno somático, psicossomático. O que é isso? É quando o problema psicológico ele pode atingir o nosso corpo. E ele pode atingir de várias formas. Seja uma dor de cabeça, seja alterações na pele. Existem vários tipos de problemas psicossomáticos que nos atingem. Uma gastrite, por exemplo, né? Tem gente que sabe que quando vai no médico, o médico fala que a pessoa tem uma gastrite nervosa. Não é porque a gastrite ela é nervosa, é porque a gastrite ela é de cunho psicológico. Então, sim, o microestresse ele pode também afetar o nosso corpo. Como é que a gente faz para cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar e tentar ignorar, basicamente, esses microestresses? Então, isso é uma pergunta que a resposta ela é meio paradoxal, porque a gente não consegue ignorar isso, né? Você ignorar as notificações do celular, ou você ignorar a notícia de que uma pessoa sua ficou doente, ou uma mudança repentina no trabalho, é difícil você ignorar essas situações, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem que aprender a lidar com essa falta de confiança, com esses aumentos repetidos de responsabilidade, com as interações desgastantes, seja com familiares, com os amigos, com pessoas no trabalho. A gente tem que buscar maneiras, né, de conviver com isso. Para aquelas pessoas, né, que não conseguem buscar maneiras por si só para entender o que está acontecendo, o aconselhável é procurar uma terapia com um psicólogo para tentar organizar, entender o que está se passando e buscar soluções para isso. Doutor Bruno, os microestresses vão existir sempre na nossa vida, né? O que a gente precisa aprender realmente é lidar com eles. Isso, felizmente ou infelizmente eles vão existir. Então, o ideal é que a gente realmente, de fato, aprenda a lidar com eles. Perfeito. Doutor Bruno, ainda em relação a esse assunto, como é que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, assim? Como é que a gente pode fazer para a gente aprender a lidar com eles de uma forma mais equilibrada
visando aí, né, contribuir para que a gente não se sinta sobrecarregado, não prejudique a nossa saúde e a gente consiga lidar bem com o nosso dia a dia. Vamos dar aqui um exemplo. Para aqueles aumentos repetindo de responsabilidades que a gente possa ter no nosso dia a dia, a gente pode estabelecer expectativas pessoais para o nosso bem-estar. Às vezes a gente tenta corresponder tudo à expectativa do que nos é exigido no nosso dia a dia. Então, a gente entender aquilo que a gente está vivendo naquele contexto e estabelecer expectativas reais é uma chance menor de haver frustração e uma chance menor, por exemplo, de haver estresse. Por exemplo, quando a pessoa acha que tem uma falta de confiança para fazer as atividades do dia a dia, a gente pode fazer isso baseado através de competências. Então, do mesmo jeito que as expectativas do aumento repentino de responsabilidade, isso vai também gerar, quando você cria uma meta que você consegue estabelecer, você melhora a sua falta de confiança. Quando você, por exemplo, vai ter conversas difíceis, seja em casa, né, seja com os amigos ou seja no trabalho, você pode alinhar as expectativas também. Você pode conversar, planejar para você e alinhar essas expectativas antes de você realizar aquelas conversas. Então, tudo depende muitas vezes de você estabelecer pequenas metas no seu dia a dia para que você acabe não se frustrando e não se estressando com isso. É uma das melhores formas que a gente consegue ter hoje de evitar esses microestresses. São as pequenas frustrações diante das pequenas situações de estresse da vida. Entendido. Doutor Bruno, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço e tenham um bom dia, pessoal. Isso mesmo, a gente acompanhou a fala do Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião, falando um pouquinho sobre os microestresses e como lidar com eles. Não tem como evitar, eles vão aparecer na nossa rotina, né? Eles fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente consegue enfrentá-los de uma forma mais equilibrada e isso vai ajudar muito, tanto na nossa saúde mental quanto física e também no nosso bem-estar. Renata. Obrigada, Juliana. Tá aí o recado. 9h35.